O ano é 2076 e, bem, este é o último vídeo de probabilidade que você vai precisar na vida, provavelmente. Nossa história começa com alguém tentando entender como o mundo é, ou pelo menos como ele aparenta ser. E entender, por vezes, significa prever, e prever é o primeiro passo para controlar. E por mais que a gente cresça, há sempre algumas coisas que a gente não consegue entender. Tá, mas agora que eu já fiz uma introdução uber dramática, eu posso realmente falar sobre o que o vídeo é sobre. Se você estivesse perguntando, claro. Você já teve a sensação de aprender sobre algo na escola, ou pelo menos querer aprender sobre algo na escola, e quando finalmente esse conteúdo aparece, você se decepciona com a forma simplificada, enlatada que o conteúdo aparece, que é tão processado e afogado em um mar de notações e abstrações ao ponto de não significar nada para você? Essa foi a minha experiência com probabilidade estatística. E olha que eu tenho uma tolerância muito grande com o que significa ser útil na minha vida. Um conteúdo faz sentido para mim quando eu internalizo os conceitos e consigo pensar intuitivamente na estrutura de interpretação que esse conteúdo propõe. Probabilidade nunca teve esse status para mim. Até que eventualmente depois de 2 ou mais matérias sobre o assunto eu consegui entender sobre o que realmente é a proposta, ou pelo menos como pensar um pouquinho mais como um estatístico. Minha área de estudo não é a probabilidade, estatísticas ou processos estocásticos. Eu tô falando aqui apenas da minha experiência individual e como eu interpreto o assunto. Isso não é uma sugestão de compra. E se os sintomas persistirem, um médico deverá ser consultado. Para exemplificar o que eu quero dizer com fazer sentido para minha realidade, vamos pegar uma realidade de exemplo. E nas palavras do próprio Carl Sagan, para cozinhar uma torta, é necessário primeiro criar o universo. Imagina que você é o Globe de todo um universo paralelo, observador anônimo dos eventos se desabrochando à sua frente. Você pisca o olho e o dia vira noite. Você se deita para dormir e galáxias de bilhões de anos colapsam para se tornar uma coisa nova. Um show de luzes gritantes compondo a imensa dança do universo. Um dia, um pequeno pedacinho de poeira espacial chamado Jairo acorda em sua cama, dentro da sua pequena casa, no seu pequeno subúrbio que habita dentre milhares de outras poeirinhas estrelares autoconscientes e carregadas de ansiedade. Jairo acorda de manhã, beija sua esposa, pega o metrô lotado para fazer sua peregrinação matinal da casa para o emprego e do emprego para casa. Nesse meio tempo, Jairo abre o Twitter, pensando consigo mesmo, exala um suspiro de decepção, pensando: nossa, o mundo tá pegando fogo. Será que nada faz sentido? Será que eu tenho controle de qualquer coisa? Será que as coisas acontecem por algum propósito? Nossa, agora você errou muito feio, Jairo. Você é só um fruto da minha imaginação. Você não tem controle nenhum. Por isso que seu universo agora é um gatinho comendo uma rosquinha. E essa é a primeira lição de hoje. O universo não tem obrigação nenhuma de seguir as suas leis. Mas vamos supor, por questão de simplificação, que existe um princípio de causalidade. Vamos acreditar que o mundo é composto por leis fundamentais que não se modificam com o tempo, porque isso seria uma dor de cabeça gigantesca para os físicos. Ou seja, vamos supor que certas coisas de fato causam outras coisas. Mas mesmo que as coisas sejam causadas por outras coisas, existem várias coincidências na vida, né? Como que eu posso diferenciar uma correlação espúria, tipo a relação entre o uso de máscaras e a diminuição de doenças, de relações de causalidade realmente verdadeiras, mas sérias, né? Como a relação entre o aumento de doutorandos em engenharia civil e o consumo de queijo per capita?
Com essa ideia na cabeça, após o expediente, nosso protagonista indomável trafega por mares e estradas, caminhando incansavelmente por milhas e milhas para perguntar em um bar para um ou dois amigos o que eles realmente acham sobre isso. Um deles só quer terminar a cerveja dele em paz e pensar sobre o duelo que tem amanhã, e o outro não está interessado nem um pouquinho nesse tipo de chateação, porque ele acabou de perceber que na verdade ele existe. E a ideia de um universo incerto deixa ele um pouco desconfortável. Então ele te entrega algumas moedas para você ir comprar umas balinhas Sete Belo no balcão do bar. Antes de caminhar para sua tarefa, incumbido de vexame e infantilização, Jairo decide pousar sobre a fila do banheiro. Segurando as moedas na mão, Jairo pensa: Dizem que uma moeda tem 50% de chance de cair cara e 50% de chance de cair coroa. Mas o que isso realmente quer dizer? Isso é algo certo? Correndo o risco de soar como a Dora Aventureira, Jairo jogou a moeda 10 vezes pro ar e balbuciou para si mesmo: Eu joguei a moeda 10 vezes pro ar. 2 vezes deram coroa, 8 vezes deram cara. Então, talvez a probabilidade não seja de 50% para 50%? Refletindo um pouco mais sobre isso, Jairo exclamou: Catapimbas! Se a minha avó tivesse rodas, ela seria uma bicicleta. Claro que apenas um experimento não é o bastante. Ele, inconformado com a realidade se despedaçando aos seus pés, ele jogou a moeda mais umas 1000 vezes. Agora as coisas começam a se parecer um pouquinho mais com a sua expectativa. 430 moedas deram cara e 570 deram coroa. No êxtase de ter descoberto alguma coisa, ou provavelmente não ter descoberto alguma coisa, Jairo se despediu dos amigos e foi para casa passar a noite inteira jogando uma moeda ideal para cima e contando os resultados do experimento, como um bom matemático profissional faz nos seus sábados à noite, eu imagino. E assim, para ser mais criterioso no método, o Jairo separa o experimento de ciência em jogadas. E no meio tempo ele vai beber um copo d'água, fazer alguma outra coisa, e ele pergunta: cara, por que ninguém me chama mais pra rolê, né? Será que é porque eu fico com essas paranoias matemáticas? Provavelmente eles só não são tão descolados quanto eu. Mas bem, de qualquer forma, a cada 100 jogadas, ele anota a quantidade de caras, já que a quantidade de coroas é dada por 100 menos a quantidade de caras. Então, com os resultados que ele vai medindo, ele consegue traçar o seguinte gráfico, onde o eixo vertical representa o número de vezes que o Jairo encontrou o resultado do eixo horizontal de caras. Acontece que esse tipo de gráfico se chama gráfico de frequências de uma distribuição binomial, mas Jairo não sabe disso ainda no universo dele. E quando ele percebeu que o pico do gráfico estava exatamente em 50 caras, e quando ele estava lembrando dos melhores episódios do Telecurso 2000, que passava quando ele tinha madrugadas de insônia, ele sentiu tangida a estática da sua antiga televisão de raios catódicos e pensou: E se, ao invés de eu medir de 100 em 100 moedas, eu medir de 10.000 em 10.000 moedas? Fazendo as contas e agrupando os resultados de 10.000 em 10.000, ele encontrou o seguinte gráfico. Notando que a maior parte do gráfico se encontra bem perto do meio, onde seriam metade das caras, e que o gráfico afinou para esse ponto, Jairo pensou consigo mesmo: Talvez o que se entenda por probabilidade seja apenas a análise das propriedades emergentes da repetição constante de um experimento. Ou, em português coloquial, Uma tacada de sorte acontecendo 1000 vezes talvez não seja sorte de principiante. à medida que a gente roda um experimento várias vezes, se a gente divide a quantidade de vezes que a gente observa o evento acontecendo pela quantidade de vezes que o experimento foi rodado, esse resultado se aproxima do valor que chamamos de probabilidade de algo acontecer. Esse valor, ele converge realmente para a probabilidade por conta de uma coisa que a gente chama de lei dos grandes números. Ok, legal. A gente conseguiu ter uma intuição crua sobre o que é a probabilidade de alguma coisa acontecer. E a gente tem uma ideia de como medir isso de maneira empírica. Mas e a questão do queijo mussarela? Como que a gente sabe se realmente toda vez que o Nicolas Cage faz um filme,
a gente tem que mais pessoas morrem afogadas em piscinas por ano. Bem, não tem nenhum jeito de eu vir aqui falar de causalidade sem um doutorando em filosofia vir bater na minha porta e me deitar na porrada. Então eu vou fazer o melhor que eu consigo. E a gente vai começar falando de uma coisa que sempre falam. Correlação não implica causalidade. Ou, em uma linguagem menos enlatada, se duas coisas acontecem ao mesmo tempo, não significa que uma causou a outra. E isso é uma coisa tão comum de ser confundida que na filosofia tem até um nome, o nome de uma falácia, que se chama falácia da causa questionável. Com isso, então por causa disso. Que aliás dá origem às nossas mais interessantes superstições. Por exemplo, se você já comeu um pacote de traquinas sabor limão antes do trabalho e foi atropelado por um ônibus, você pode acabar pensando que o biscoito é um símbolo de mau presságio e passar a evitar de comer ele de agora em diante. Exceto que você estaria errado. Pode comer seu traquinas em paz. Mas como você pode saber isso de verdade? Por exemplo, eu poderia argumentar com você que ir ao trabalho foi o que causou você sofrer o acidente. Porque realmente, se você não tivesse ido, esse acidente nunca ia acontecer. Mas você podia ir para o trabalho também várias vezes sem sofrer nenhum acidente. E sair de casa não te garante sofrer um acidente, mas é necessário para isso. E a gente chama isso de causa necessária. E claro que o mesmo fato pode ter múltiplas causas possíveis. Porque, por exemplo, você poderia ser atropelado indo tomar sorvete. Mas como que eu posso saber que não é o mesmo caso que o traquinas? Para isso, é bom destacar que, apesar da correlação não implicar causalidade, a recíproca é verdadeira. Não existe causalidade sem correlação. Mas espera aí, o que é mesmo correlação? Correlação, de maneira informal, significa o tanto que quando uma variável aumenta ou diminui, a outra também aumenta ou diminui. Na estatística, esse valor ele é calculado usando o coeficiente de Pearson, onde a gente coloca os valores medidos de duas variáveis e a fórmula cospe pra gente um valor entre -1 e 1. O coeficiente de Pearson tem uma fórmula com vários símbolos matemáticos e carregada de notação, e eu não quero entrar no mérito dele aqui, mas saiba que existe. E tem essa cara aqui. E basicamente o que ela diz é que o valor desse coeficiente te dá a relação entre as variáveis. Um valor positivo significa que uma das variáveis tende a crescer quando a outra cresce, e um valor negativo significa que as duas variáveis têm uma relação inversamente proporcional. Se o valor que sai dessa fórmula é zero, então a gente tem que não tem nenhuma relação de correlação, e portanto de causalidade, entre essas duas variáveis. Então, no nosso caso do traquinas, eu poderia, por exemplo, relacionar um gráfico de consumo de traquinas sabor limão no Brasil e a quantidade de acidentes de ônibus. Se a gente calcular o coeficiente de Pearson e der algo próximo de zero, então a gente pode afirmar que está safe. Talvez realmente o que você devia fazer é olhar dos dois lados antes de atravessar a rua. Mas e se você olhar o gráfico e um crescer com o outro? Ou seja, existir algum nível de correlação. Então, mesmo assim, você não poderia afirmar definitivamente que um causa o outro, como a gente viu antes. Então, basicamente, a lição aqui é: não saia de casa. Tem menos ônibus do lado de dentro. Agora, se um cientista fosse atribuído com essa tarefa, o que ele tentaria fazer é implicar a relação de causalidade simulando duas realidades diferentes. Uma em que você comeu traquinas e outra que você não comeu traquinas. Assim, ele faria um experimento com dois grupos de pessoas diferentes, o grupo A e o grupo B. O primeiro comeria traquinas e o segundo não. O segundo grupo seria chamado de grupo de controle. Mas então, se os gráficos nas próximas semanas de acidentes de ônibus aumentarem para um grupo e não para o outro, então a gente pode dizer que existe uma relação de causalidade, certo? Então, idealmente, sim, mas no geral não.
Para isso realmente acontecer, a gente tem que garantir que todas as possíveis causas, além de um grupo comer traquinas e outro não, sejam randomizadas entre os dois grupos, ou seja, estejam aleatórios. Porque se a maior parte do grupo B, por exemplo, vive em uma área rural, onde passam menos ônibus, então naturalmente a gente veria um número menor de acidentes. Usando essa fábula como exemplo, me lembra o que uma pessoa uma vez me disse. A ciência, ela não é necessariamente muito boa em dizer como as coisas são, mas é uma ótima ferramenta para dizer como não são. Mas, falando nisso, como será que deve estar o Jairo hoje? Crenças sobre causalidade são baseadas em experiência, e experiência é baseada em assumir que o passado determina o futuro, que por sua vez só pode ser baseada em experiência, levando em uma lógica circular, significando que a causalidade não é baseada no pensamento racional e, portanto, apenas correlação pode ser observada diretamente. Parece que o nosso personagem acabou de aprender sobre o empirismo britânico de David Hume e o problema da indução. E isso é verdade. A causalidade verdadeira não pode ser provada, apenas inferida, pelo menos por tudo que a gente sabe. Mas vamos ajudar nosso amiguinho Jairo. Eu vou colocar alguém para melhorar um pouquinho o dia dele. A Janaína. Eu sei que não é muito bom interagir com estranhos tendo um colapso no meio da rua à noite e correndo o risco de aparecer na manchete do Linha Direta. O que foi, amiguinho? Olha, eu tô surtando porque não tem como provar a causalidade diretamente. Por tudo que a gente sabe, o mundo pode ser apenas um conjunto de coincidências acontecendo em sequência. Ok. Enquanto de um ponto de vista epistemológico isso é verdade, pragmaticamente assumir o princípio da indução empírica moldou a instituição científica como é hoje. E olha onde chegamos como sociedade em termos de desenvolvimento tecnológico e qualidade de vida por conta da ciência. Em outras palavras, você não pode ter certeza se você se jogar da janela que o mundo não vai de repente transformar o chão em pudim para você pousar em segurança. Mas para o seu bem, é melhor não assumir isso. As leis da física descobertas até agora parecem funcionar dentro do pequeno escopo que a gente se propõe a observar nos fenômenos do dia a dia. Isso é muito mais do que a gente devia esperar deste pequeno ponto pálido azul que ronda em uma esfera de vácuo nesse universo caótico. A gente não sabe de tudo, talvez nunca saiba. A gente não controla tudo e tudo que é humano costuma ter falhas. Mas não significa que em pequenos passos não tenhamos evoluído, em passos infinitesimais, minúsculos, mas caminhando em frente a uma idealização de progresso subjetivo, mas evidente. Você quer tomar um sorvete? O sabor eu deixo você escolher. Tá aí algo que você pode controlar. Mas tudo menos sorvete de chocolate, tudo bem, ninguém merece. Oxe, então não vou deixar você escolher não. Nossa, que mau gosto. Ah, mas tanto faz, isso é só um simulacro de uma conversa real para induzir o espectador a simpatizar com a narrativa de qualquer forma. A gente nem existe mesmo. E assim termina nossa história, cheia de sangue, violência e vazio existencial. Mas não quer dizer que a gente não tenha aprendido algo hoje. Então é quase que equivalente a viver no Brasil. A gente aprendeu que probabilidade só faz sentido com repetição, sendo a razão entre as vezes que a gente está observando alguma coisa dividido pelo número de experimentos que a gente fez. Quanto mais vezes realizado o experimento, mais próximo o valor se aproxima desse valor de probabilidade. Isso acontece por conta de algo chamado da lei dos grandes números. Por último, a gente analisou um pouquinho sobre causalidade e correlação. A gente aprendeu como medir correlação, como correlação não implica causalidade e que a recíproca é verdadeira e que não é possível analisar causalidade diretamente por conta do problema da indução, ou assumir que o passado modela o futuro. Eu espero que vocês tenham gostado do show. Obrigado por assistir. Se você chegou até aqui, então toma seu easter egg. Se você descobriu a mensagem, manda no nosso Instagram, @empadinhaentrópica. Vai que a gente faz alguma coisa sobre. E não esquece de se inscrever e dar o joinha. Você achou o vídeo legal, né? Bye!